Vamos lá, muitos seguidores me mandando mensagem para eu falar sobre esse tema, de que o TCU, o Tribunal de Contas da União, proibiu a ampliação para acesso ao BPC, o benefício de prestação continuadas. E aí nós temos essa matéria do G1 que diz o seguinte: ampliação do BPC só será feita se houver corte de despesa ou aumento de receita, define o TCU. Em diversos outros veículos de comunicação, o título está mais ou menos no seguinte sentido: o TCU proíbe a ampliação para acesso ao BPC. Conforme nós repercutimos aqui no canal, a ampliação para acesso ao benefício de prestação continuada, que aumenta o limite da renda per capita, renda por pessoa, para meio salário mínimo, está sendo feito por meio de uma lei. Teve a aprovação de um projeto de lei, foi enviado ao presidente da República. O presidente da República vetou esse projeto de lei e enviou de volta para o Congresso Nacional. O Congresso, então, derrubou o veto presidencial, anulou o veto do presidente da República e disse: essa lei será sim publicada. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: nós temos por parte do Congresso Nacional as duas casas legislativas competentes para a criação de lei, para legislar no país, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal criaram uma lei, e essa lei será publicada pelo Congresso Nacional. Ou seja, a partir de então, nós teremos uma lei que disciplina, que amplia o limite da renda per capita por pessoa da família para terem acesso ao benefício de prestação continuada. O TCU, o Tribunal de Contas, não é um órgão integrante do Poder Judiciário. O TCU não tem competência para revogar uma lei ou proibir a criação de uma lei. O Tribunal de Contas da União, em que pese ter o nome de tribunal, ele assessora, ele auxilia as duas casas legislativas na fiscalização do executivo, na fiscalização dos gastos, das contas públicas. E, portanto, o que o TCU faz é recomendação. O TCU não tem poder de proferir, de dar uma sentença judicial, como é o caso dos demais tribunais. A exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, TST, enfim. O TCU ele emite uma espécie de, entre aspas, parecer, fecha aspas, para que o legislativo, que é quem detém a competência de fiscalizar o executivo, fiscalizar o presidente da República para saber se ele está executando, se ele está gastando as verbas públicas corretamente. Para que essa lei que está sendo criada pelo Congresso Nacional já foi aprovada, só falta a sua publicação pelo Congresso Nacional. O presidente do Senado Federal deve fazer a publicação dessa norma, quando então deve ser executada o que ela determina. O TCU faz o seguinte: olha, para a execução do que define essa lei, eu recomendo que vocês façam o seguinte: ou vocês cortem despesa ou aumente a receita, para que não incorra aí em uma irresponsabilidade fiscal. Isso é um alerta por parte do TCU. Agora, para uma lei, após a sua publicação ser revogada, ou seja, não valer, primeiro deve-se ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação visa a anulação, torna a lei inconstitucional e, portanto, uma norma que é inconstitucional, não está de acordo com a Constituição do Brasil, ela não pode existir.
ela não pode permanecer como norma no ordenamento jurídico brasileiro. E para fazer isso, tem que ingressar com a ação no órgão competente para julgar essa ação. Qual é o órgão competente para julgar uma lei inconstitucional? O STF, o Supremo Tribunal Federal, e não o TCU. Então, muitos questionamentos. Walter, o TCU anulou a lei. Não, o TCU não anulou nada. O TCU, ele emitiu entre aspas, parecer, recomendando que a ampliação para acesso ao benefício de prestação continuada só será feita se houver corte de despesa ou aumento de receita. Essa é a definição do TCU. Depois desse posicionamento do Tribunal de Contas da União, tivemos reações por parte de parlamentares. A exemplo disto, abre aspas, em primeiro lugar, TCU não é judiciário, fecha aspas, foi o que disse o deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro. Na continuação, disse o parlamentar, abre aspas, além disso, o senhor Bruno Dantas, se referindo aqui ao ministro do TCU, deveria se envergonhar de agir dessa forma. Correu para atender a Paulo Guedes e prejudicar milhões de brasileiros que ganham até meio salário mínimo. É revoltante, fecha aspas, foi dessa forma que reagiu o deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro. No entendimento do parlamentar do PSOL, o ministro agiu de forma seletiva contra as famílias mais pobres do país. Abre aspas novamente. Além disso, onde estava o senhor Bruno Dantas quando foi aprovada uma renúncia fiscal de R$ 1 trilhão para multinacionais de petróleo? Onde o senhor estava quando apresentaram renegociações milionárias das dívidas dos latifundiários? Fecha aspas, questionamentos feitos pelo parlamentar. Mais adiante ele disse, abre aspas novamente, não consigo não me indignar, fecha aspas, protestou o deputado Glauber Rocha. Já nos rumando aqui para o encerramento da nossa apresentação, apenas para conhecimento, em sua decisão, o ministro do TCU, Bruno Dantas, ele ressaltou que essa suspensão ela vale até que sejam implementadas medidas de compensação para esse gasto adicional, esse gasto que se criou, a ampliação para que as pessoas tenham acesso ao benefício de prestação continuada. Esse entendimento do ministro, na verdade, essas ações são exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ou seja, partem do mecanismo do teto de gasto, que é o limite, o avanço das despesas à inflação e também uma imposição legal lá do artigo 195 da Constituição. Recomendo que vocês leiam o artigo 195 da Constituição a fim de entender melhor esse tema. Além do mais, o jornal Estado já havia antecipado que o ministro Bruno Dantas ele já tinha sinalizado para o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que de fato ele iria aceitar os argumentos do governo no sentido de proibir a ampliação para que os velhinhos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência tivessem acesso, pudessem solicitar o benefício de prestação continuada. Ou seja, no entendimento do ministro, ele acataria o pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da República, que inclusive já havia se manifestado anteriormente, quando ele vetou, quando ele proibiu a publicação dessa lei, ele já havia dado essa sinalização. Inclusive no vídeo que gravamos aqui no canal, eu disse nos seguintes termos, o governo ao fazer isso, ele disse, no meu governo não, velhinhos e pessoas com deficiência não terão as suas vidas melhoradas no meu governo. Isto já era certo que eles buscariam essa espécie de mecanismo para não possibilitar uma melhora de vida
para essas pessoas. Repercuta o seu entendimento sobre a matéria aí abaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e senta o dedo no like a fim de que consigamos informar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.